Nós tentávamos falar com a Janaína Camelo, mas não conseguimos restabelecer a conexão. Então eu vou trazer a informação para vocês e a gente faz uma discussão final. O que está acontecendo, né? A Venezuela decidiu enviar um convite para a posse de Nicolás Maduro para o corpo diplomático do governo federal. Não diretamente ao presidente Lula, mas de certa forma convocando então essa equipe para participar da posse. O Brasil deve enviar sua embaixadora para a posse de Nicolás Maduro, diferentemente, por exemplo, de Colômbia e Espanha, que já sinalizaram que não devem participar da posse de Nicolás Maduro porque não reconhecem que ele foi eleito pela população do país vizinho. E eu quero entender de vocês como que essas questões diplomáticas elas podem colocar o Brasil ou não em maus lençóis diante do não reconhecimento do resultado, mas da presença na hora da posse de alguém que, em tese, não teria sido eleito pelo povo venezuelano. Alan Gani. Pois é, Evandro, se você acabar indo na posse, mesmo que você tenha publicamente não reconhecendo o resultado, é claro que você chancelou, né? Na prática, você reconheceu o resultado. E aí você está compactuando com uma eleição que foi fraudulenta, além de compactuar com um regime comunista. Portanto, eu vejo que o ideal seria o Brasil seguir a atitude da Colômbia e da Espanha e não ir a esta posse. Inclusive, isso é bom politicamente para o próprio governo. Ô Piperno, como é que você vê o posicionamento de Colômbia e Espanha? No caso da Espanha, a Espanha recebeu lá... Exatamente. Enfim... Além de tudo, ainda acolheu Edmundo Gonçalves, né? Exatamente. Então, a Colômbia, aliás, a Espanha... Ela... Não só não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, como acolheu aquele opositor que, segundo ela, teria vencido a eleição. Exatamente. Então, a Espanha se envolveu mais diretamente. Aliás, não vamos esquecer que o antigo chanceler José Luis Zapatero, que já deixou o cargo há mais de... Desculpa, na Espanha não é chanceler, é presidente de governo. Uhum. Ele deixou o cargo aí há mais de 10 anos. Ele foi um dos negociadores da saída de Gonçalves Urrutia do país. Então, se envolveu diretamente. A Colômbia, há muito tempo... Ela trava problemas muito sérios com a Venezuela, até por conta das centenas de milhares, para alguns até milhões, de venezuelanos que têm ido para a Colômbia. A Colômbia é o país que mais sofre com esse êxodo, até porque tem uma imensa fronteira em comum e o idioma é o mesmo. A questão da língua, é. Exatamente. Agora, o Brasil adota o mesmo posicionamento, por exemplo, que o México. Eu já disse que eu não gosto... Que é manter uma frestinha, né? Exato. São as duas maiores democracias, as duas mais numerosas democracias latino-americanas e tomam uma posição comum. Eu não gosto. Eu acho um erro. Eu acho que tem que manter as relações diplomáticas, mas não deveriam comparecer à posse. O que você acha, Zagarino? Eu acho um completo absurdo qualquer cogitação do governo federal em participar dessa fraude eleitoral, desse ataque às instituições democráticas que tanto batalhamos para existir no Brasil e que tanto contribuímos para que nossos irmãos vizinhos também se tornem democracias liberais. O que aconteceu na Venezuela, todos nós sabemos, foi uma fraude eleitoral e quem apontou isso foram todos os observatórios internacionais, incluindo o americano. Então, não é só a Colômbia e a Espanha, os Estados Unidos também não enviaram ninguém, o Paraguai não irá enviar, a Argentina não irá enviar, e aqui, em território nacional, iremos enviar representante do governo federal, portanto, o Brasil estará presente, e além disso, teremos PT e MST ao lado do ditador fascista Nicolás Maduro. Eu não sei para onde nós vamos caminhar nesse sentido. O Brasil, por mais que tenha gerado o desgaste com Maduro no veto da entrada da Venezuela no BRICS, é difícil enxergar que ele quer estar distante, quando, na verdade, deveríamos assumir o protagonismo. O Brasil não é o maior país aqui da América do Sul, da América Latina. O Brasil não tem esse protagonismo em termos de diplomacia, não é isso que nós queremos falar? Que o Brasil é a 8ª economia do mundo, que o Brasil alimenta o mundo, que o Brasil tem a água futuramente do mundo com os nossos lençóis freáticos, que o Brasil é o pulmão do mundo com a Amazônia. Então, por que o Brasil não se posiciona?
Precisamos exigir posicionamento do Brasil para fazer com que, de alguma forma, Nicolás Maduro entregue o bastão e Edmundo González assuma a frente do país que venceu a eleição. Agora, Pipeno, eu queria analisar contigo as questões diplomáticas, porque o governo de Nicolás Maduro vai lá e entrega um convite para o corpo diplomático, não diretamente para o presidente da República. Isso passa recados também, né? Passa. Há uma situação de evidente ruído entre os dois, um óbvio distanciamento entre os dois. Agora, enfim, Maduro também está na dele, né? Entrego lá para o Brasil faz o que bem entender, porque para mim Maduro seria muito importante politicamente o Brasil, de alguma forma, estar aqui, porque ele também sabe, ele não é ingênuo, que não adianta ligar para o Lula e falar, ô, camarada Lula, venha, porque o Lula não vai, né? Agora, Gani, fica meio incoerente, né? E é difícil descolar, porque o presidente da República não é convidado pessoalmente, ele não deve participar pessoalmente, mas vão um partido e vai também o MST. Exatamente, acaba se misturando, ainda mais no caso do PT, isso é muito forte, né? O que é governo, o que é PT, o que são os movimentos, é tudo meio misturado, né? De uma maneira muito orgânica. Por isso que eu insisto que isso, inclusive, é ruim politicamente, porque essa imagem, né, do governo, principalmente em relação às relações exteriores, vide Israel, Venezuela, enfim, a população cobra bastante e é um calcanhar de Aquiles aí para o governo.